todos com a paz do Senhor nosso Deus. Amém. Uma satisfação, uma alegria tremenda estar aqui mais uma vez, feita mais uma parte do povo de Deus, aqueles que vão subir no arrebatamento. Amém? Amém. Em ver a minha irmã querida, como ela já antecipou, que nós somos irmã de sangue, meu cunhado, meu querido. Ali a sua irmã também, a sua mãe, que eu amo tanto. Estou muito feliz. Sempre quando eu venho aqui, eu chego debaixo de chuva, dificuldades. Mas eu quero dizer para vocês que vale a pena. Todo o sacrifício de chegar aqui. Mas quando eu chego aqui, é como se a criança nascesse. A alegria ela vem. E realmente eu estou muito alegre, muito feliz. Trago um abraço do pastor da congregação da 20 de fevereiro, o pastor Ari Bravo, a todos. E vamos para a palavra do Senhor. Vou apresentar também o diácono Rui, que sempre nos auxilia lá na 20 de fevereiro. E eu digo para ele: tu és meu escudeiro, tá? O Rui é de novo convertido, mas o homem de Deus está conosco, ele sempre buscando aprender. O Eliseu, ele fica atrás de mim, querendo que eu jogue a capa, e assim vai. Meus queridos, uma palavra que Deus colocou no meu coração, dentro do tema, sobrenatural de Deus, né, que está lá, em que Jesus anda sobre as águas. Mas nós vamos abrir em Jeremias, capítulo 33, no Velho Testamento. Eu não sei se os pregadores que me antecederam aqui no decorrer da semana, né, mas como é sobrenatural, aleluia, Deus ele faz segundo a sua vontade. Meus queridos, vamos ler Jeremias capítulo 23, o versículo 23 também e 24. Jeremias, profeta menor, capítulo 23, versículo 23 e 24. Você que achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não acho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Meus queridos, sempre glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Talvez você esteja perguntando, mas passagem no Novo Testamento, né? Mas, meus queridos, é justamente eu quero fazer aqui uma concordância de dois eventos da Bíblia, em que, em uma passagem, lá no capítulo 8 do mesmo livro, diz que, em certa ocasião, Jesus ele estava no barco. E nesta passagem que nós, do tema, diz que Jesus, ele ficou no monte, e o discípulo saiu. E, meus queridos, o texto lá do tema, que é em Mateus, né, capítulo de número Marcos, capítulo 4, 35, Mateus 14, 22, é esse que está lá. Mateus 14, 22, que é quando acontece o evento do qual nós vamos falar aqui neste momento. Interessante, irmãos, que a Bíblia diz que após Jesus saber a morte de João Batista, ele foi se
se retirou para uma parte deserta, mas o povo estava acompanhando ele. E a multidão se ficou de uma maneira tão grande aqui naquele momento, que a Bíblia diz que quando Jesus olhou assim, ele viu que o povo estava com fome. E ele perguntou: alguém tem alguma coisa para dar para eles aí? Aí disseram: não, Senhor, mas mesmo assim seria muita comida, porque a Bíblia diz que tinha só de homem era para 5.000, só de homens. Mas apareceu lá um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes, e a Bíblia relata que ali aconteceu que Jesus mandou que se assentasse na relva de 50 e 50, ele apresentou ao Senhor aqueles pães e aquele peixe, mandou que distribuísse, e os discípulos distribuíram e foram sendo alimentados ali para mais de 5.000, só de homens, fora as crianças e as mulheres, ou seja, bem mais de 5.000. E a Bíblia diz que a partir dali, aquelas pessoas que viram aquele grande milagre começaram a ovacionar, e Jesus teve que se retirar dali. Mas a Bíblia disse que ele mandou que os discípulos fossem adiante, que depois ele ia. A Bíblia diz que ele se apartou para orar. E a Bíblia diz que eles saíram, foram. Mas em certo momento, uma tempestade muito grande começou a assolar o barco em que estavam os discípulos. E eles ali começaram a remar, e quanto mais eles remavam, mais o mar se agitava, mais as coisas iam ficando difíceis. Mas uma coisa é certa: Jesus, que estava lá no monte, estava com os olhos fitos neles. Mas, meus queridos, lá no capítulo 8 deste mesmo livro, fala algo semelhante também, em que o mar se levantou, mas Jesus estava lá no barco dormindo. A Bíblia diz que Jesus ele estava também falando por parábola nessa ocasião, e também convocando as pessoas a fazerem a obra do Senhor. E a Bíblia diz que depois eles saíram do barco para outro lado, no caso, uma cidade chamada de Gadara. E também quando chegou no meio distante, a Bíblia diz que o mar se agitou de tal maneira que os discípulos estavam remando de um lado para o outro, e Jesus estava no travesseiro dormindo no barco. Eles disseram assim: Senhor, socorre-nos, porque nós estamos perecendo. Jesus despertou e disse assim: que vocês estão tão tímidos? Acalmou o vento, acalmou a tempestade, tudo se tornou uma bonança. E eles disseram assim: quem é este homem que até o mar e o vento lhe fala e lhes obedece? Jesus tinha acabado de fazer milagres, tinha acabado de se manifestar de uma maneira tremenda. A Bíblia diz que todos que vinham até Jesus eram sarados, curados. Aleluia! Eles tinham visto muitos milagres, Jesus multiplicava os pães, mas eles não tinham visto aquele que falava com a natureza, que a água com o vento e obedecesse. Eles ainda estavam com pouca fé. Jesus repreendeu isso, de pouca fé. E a Bíblia diz que ali naquele momento, Jesus, fisicamente, ele estava no barco. E no outro evento que nós falamos, Jesus estava no monte. Eles tinham que entender que aquela pessoa que estava com eles em matéria nunca deixou de ser Deus, que era aquele que estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Disse João, Ele estava no princípio com Deus. Quando Ele disse assim: haja luz, a luz se formou, haja divisão das águas, e as coisas foram
feita uma atrás da outra e uma para a outra. As situações da vida, as circunstâncias da vida que acontecem às vezes conosco, irmãos, ela tem um propósito. Ela tem um propósito. Eu sempre costumo pregar. Tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de mal, ela tem um propósito. Eu não sei o que é que os irmãos, as irmãs que estão aqui estão passando, mas eu quero dizer, confia no Senhor, que aquele que acalmou a tempestade, aquele que estava olhando os discípulos lá do monte, veio socorrer eles, é o mesmo que estava no barco, porque ele é o mesmo Deus de perto e o Deus de longe. Ele é Deus imanente e Deus transcendente. Imanente é quando ele estava fisicamente em matéria. Transcendente é que mesmo estando lá no meio do mar, agitando, lá, e ele lá no monte, mas ele estava fito nele, porque ele é Deus onipresente, onipotente, Deus onisciente. E pela sua onipresença, ele sabia o que ia acontecer lá naquele momento. Deus, ele sabe de tudo. Aleluia. Então não existe no nossa mente, no nosso eu, nós pensamos muitas das vezes, Deus não está me ouvindo. Por que ele não me socorre? Mas Deus, ele está te vendo. Ele está te contemplando. Talvez você possa dizer, mas Jesus não está no meu barco. Mas ele está no meu barco. Muitas das vezes nós temos que despertar ele, porque ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes, mas no meu sobrenatural tu vais saber quando se revelar. Eu sou aquele que curo, que salvo, que batizo com o Espírito Santo, aleluia, e sou eu que vou voltar com todas as minhas milícias angelicais para buscar um povo comprado e lavado pelo sangue de Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor nosso Deus. Glorificado e exaltado seja Ele para todo o sempre. Santo é o Senhor. Aleluia. Aquela situação que eles estavam lá, irmãos, tinha pelo menos algumas condições. Primeiro, eles estavam afastados da terra. Estavam afastados da terra. Longe. Segundo, eles estavam no meio do mar. O rio de Tiberíades, aquilo ali na verdade era um lago, lago de Tiberíades. Lá era muito grande. E outra, eles estavam também sobre as ondas, Só que tem um detalhe aí também que diz que o vento batia contrário. O vento soprava contrário. Interessante que lá em João, a pergunta é: por que o vento batia contrário, irmãos? Por que o vento batia contrário? Santo é o nome do nosso Deus. Lá em Marcos, capítulo 146, diz que para onde era para eles irem, era para Betsaida. Em João 6,17, diz que eles tinham ido para Cafarnaum. Bem, se era para eles irem para Betsaida, uma Bíblia responde pela Bíblia, porque o vento era contrário. E o livro diz que ele tinha, a ordem era para eles irem para Betsaida, e no outro livro diz que eles estavam indo para Cafarnaum. Vocês entenderam por que o vento bate ao contrário às vezes na vida da gente, irmãos? É quando nós não estamos obedecendo. Quando nós não estamos obedecendo aquilo que Deus quer, a gente passa por essas dificuldades.
E às vezes nós queremos combater com Deus, tu não me socorre. Deus, eu estou aqui nessa tempestade. O vento está muito forte, está ao contrário. Mas Deus está dizendo para ti: não, eu te mandei tu ir para cá, tu volte para cá. Agora eu vou ter que ir ao teu socorro. Aleluia! Esse é o Deus de misericórdia que nós servimos. Interessante que quando a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima, que eles estavam numa grande aflição, é que tipo assim, eles remavam 5 metros e voltavam 10, porque o vento estava ao contrário. Às vezes acontece isso na vida, quando a pessoa não está fazendo aquilo que Deus está mandando, aquilo que Deus está determinando, aquilo que Deus tem de propósito para a nossa vida. O vento bate ao contrário, a gente rema, e o barco vai ficando para trás. Por quê? Porque Deus está dizendo: não é por aí, meu filho, não é por aí, minha filha, eu te mandei tu vir para cá, é esse que é o caminho. Deus, o Senhor está falando aos nossos corações. E quando eles clamam ao Senhor, aleluia, imagina eles ali: Jesus ficou, Jesus não está no barco, igual da primeira vez que ele estava no barco e nós despertamos ele. Cadê ele? Nós estamos aqui no socorro, a gente vai perecer. Mas a Bíblia diz que Jesus apareceu e disse assim: olha, mas é um fantasma, porque era a 4ª vigília da noite, era quase amanhecer já, a 4ª vigília, se não me engano, ela deve ser lá para 5 horas da manhã por aí. 4ª vigília estava muito escuro. É um fantasma. Jesus disse assim: calma, sou eu, não quero. Jesus está falando no nosso coração: calma, isso que você está passando, esse vento contrário, vai passar, porque sou eu que estou falando contigo. Não te atormenta, não te atribula, não fica desse jeito, porque sou eu sou aquele que estava no princípio, aquele que formou todas as coisas, aquele que estava com Moisés, quando Moisés disse assim, quando Faraó perguntar e dizer assim: quem foi que me enviou? Diz assim: eu sou, me enviou. Esse mesmo eu sou está dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o alfa e o ômega. É o mesmo eu sou que estava lá dizendo para ele: eu sou. Aleluia. E ele está aqui dizendo para você nessa noite: eu sou o que falo contigo, eu sou o que estou contigo, eu que acalmo a tempestade. Aleluia. Santo é o nome do Senhor nosso Deus. Meu irmão, nós vivemos provocando certas situações da nossa vida. A Bíblia diz que quando Jesus botou o pé no barco, tudo se separou. E aquilo que eles disseram na primeira assim: quem é este que até o vento e o mar? E fala e obedece. Quando ele dá dúvida deles, quem é este? Agora ele diz assim nesta outra situação: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Você já preparou para você falar isso do Senhor? Eu creio que a sua vitória já está na sua mão esta noite aqui. Aleluia! Campanha é propósito, e tenho certeza que você mandou um propósito, Senhor. Aleluia! Eu vou para a tua igreja para te adorar, eu vou glorificar o teu nome, porque eu sei que quando eu te adoro, Senhor, tu responde do alto da tua glória com bênção, e Ele vai abençoar a sua vida. Ele já está abençoando a sua vida, aleluia, porque Ele é Deus que ama os seus filhos. Aleluia. Eu não sei qual é o propósito que você colocou, agora eu quero dizer uma coisa para você. Aleluia. Deus é fiel. E se você está nessa campanha, desde o começo vai até o fim, você termina amanhã, sua bênção está preparada já. Eu quero dizer para você que Deus, nosso Deus, é o Deus de hoje. Aleluia. E se você disser, se ele disser, ele mesmo disser:
venha amanhã, porque mesmo amanhã também é hoje, e o nosso Deus de hoje vai pregar sobre isso. Aleluia! Santo é o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus queridos, eu não sou aqui pregador de me alongar muito, mas tem uma passagem também que eu acho muito linda aqui para concluir, quando Jesus já ressuscitado, no capítulo 19 de João, capítulo 21 de João, já Jesus vem uma situação de barco, os discípulos já estavam ali, como dizer assim, meio entristecidos ainda, porque Jesus tinha aparecido 2 vezes para eles, mas eles, como eram de pouca fé ainda, chegaram e disseram assim: vamos pescar, vamos voltar a pescar, vamos aí no rio, bora João, filho de Zebedeu, vamos voltar à nossa atividade. Jesus, ele veio e apareceu para a gente, apareceu lá no tempo, apareceu ali uma vez, mas a gente não viu mais eles, já deve ter sido assunto